Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, o estudo econômico das instituições. Capítulo 6. Regras pecuniárias do gosto. Mais de uma vez, aqui se repetiu a advertência de que, enquanto a norma reguladora do consumo é em grande parte uma exigência do consumo conspícuo, não se deve todavia entender que o motivo pelo qual age o consumidor em qualquer determinado caso é esse princípio em sua forma crua e não sofisticada. Comumente, o motivo do consumidor é um desejo de se conformar com o uso estabelecido para evitar reparos e comentários desfavoráveis, para viver segundo as regras aceitas de decência na qualidade, quantidade e grau dos bens consumidos, bem como no digno emprego de seu tempo e esforço. Na maioria dos casos mais corriqueiros, esse sentido de uso prescrito está presente nos motivos do consumidor e exerce uma força constrangedora, especialmente quando o consumo se realiza sob as vistas de observadores. Mas um elemento considerável de dispêndio prescritivo também se observa no consumo não conhecido dos observadores em nenhum grau apreciável. Por exemplo, nas roupas de uso interior, em alguns artigos alimentares, em utensílios de cozinha e outros aparelhos domésticos destinados antes ao serviço do que à ostentação. Nesses objetos de utilidade, um atento escrutínio descobrirá certos traços que se lhes acrescentam ao custo e salientam o valor comercial dos bens em questão, mas que não aumentam proporcionalmente os préstimos dos fins materiais a que tão somente estão destinados a servir. Sobre a lei seletiva do consumo conspícuo, viça um código de regras autorizadas de consumo, cujo objetivo é elevar o consumidor a um padrão de dispêndio e desperdício em seu consumo de bens e no emprego de seu tempo e esforço. Esse desenvolvimento de usos prescritivos tem um efeito imediato sobre a vida econômica, mas tem também um efeito indireto e remoto sobre outros aspectos da conduta. Hábitos de pensamento que tangem a expressão da vida em determinada direção inevitavelmente afetam a opinião corrente sobre o que é bom e correto também em outras direções. No complexo orgânico dos hábitos de pensamento que formam a substância da vida consciente do indivíduo, o interesse econômico não está isolado nem é distinto de todos os demais interesses. Algo já se disse anteriormente sobre suas relações com as regras de respeitabilidade. O princípio de consumo conspícuo orienta a formação de hábitos de pensamento quanto ao que é honesto e respeitável na vida e nas utilidades. Assim, fazendo, esse princípio permeará outras normas de conduta que, principalmente, nada tem a ver com o código de honra pecuniária, mas que tem, direta ou incidentalmente, uma significação econômica de certa magnitude. Assim, pois, a regra de dispêndio honorífico pode, imediatamente ou remotamente, influenciar o senso do dever e o senso da beleza, o senso da utilidade, o senso da propriedade devocional ou ritualística e o senso da verdade, o senso científico. É quase desnecessário discutir aqui os pontos particulares nos quais a regra do dispêndio honorífico habitualmente permeia as regras da conduta moral ou a maneira segundo a qual o dito fenômeno se processa. O assunto é dos que têm recebido grande atenção e suscitado exemplos às mãos daqueles cujo ofício é vigiar e advertir com respeito a quaisquer desvios do código de moral estabelecido. Nas comunidades modernas, onde o traço dominante econômico e legal da vida comunitária é a instituição da propriedade privada, um dos traços salientes do código de moral é a inviolabilidade da propriedade.
Não é mister insistir ou dar exemplos para obter assentimento à proposição de que o hábito de manter inviola a propriedade privada é permeado por outro hábito, o de procurar a riqueza no interesse da boa reputação a ser granjeada mercê do consumo conspícuo. Muitos atentados contra a propriedade, especialmente atentados de uma especial magnitude, estão nesse caso. É também matéria proverbial e de comum notoriedade que, em atentados que resultam num grande aumento da riqueza para o ofensor, esse extraordinariamente não incorre na extrema penalidade ou na extrema desonra com que o seu atentado seria castigado apenas na base de um ingênuo código de moral. O ladrão ou trapaceiro que granjeou grande riqueza com a sua delinquência tem mais probabilidade do que o ladrão de segunda categoria para escapar à rigorosa penalidade da lei. E alguma boa reputação se lhe acrescenta pelo aumento da sua riqueza e pelo modo decente como gasta os bens irregularmente adquiridos. Um dispêndio sensato do fruto da sua rapinagem apela especialmente para as pessoas que possuem o sentido desenvolvido das conveniências e chega ao ponto de mitigar o senso de torpeza moral com que viam, ao princípio, a ação delinquente. Pode-se igualmente notar, e isso vem melhor ao caso, que todos somos inclinados a desculpar um atentado à propriedade no caso de um homem cujo motivo, muito digno, é prover os meios de um estilo de vida decente para sua mulher e seus filhos. Se acrescentar que sua mulher foi criada no regaço do luxo, isso é mais uma circunstância atenuante adicional. Vale dizer, temos a inclinação de perdoar o atentado cujo objetivo era o objetivo honorífico de capacitar a mulher do ofensor a realizar por ele uma soma de consumo vicário de tempo e substância, tais os exigidos pelo padrão de decência pecuniária. Nesse caso, o hábito de aprovar o grau consuetudinário de dispêndio conspícuo se mescla ao hábito de condenar as violações da propriedade, até mesmo ao ponto de, algumas vezes, deixar indecisa a sentença entre o louvor e a censura. Isso é particularmente verdadeiro quando a delinquência envolve um apreciável elemento predatório ou de rapina. Não é mister insistir nesse tema, mas talvez não esteja fora de lugar observar que todo aquele considerável corpo de moral que se constela em torno do conceito de uma propriedade inviolável constitui um precipitado psicológico do mérito tradicional ligado à riqueza. Deve-se acrescentar que essa riqueza, tida como sagrada, é principalmente avaliada segundo a boa reputação a ser obtida mediante o seu consumo conspícuo. A relação da decência pecuniária com o espírito científico ou a busca do conhecimento será tratada com algum pormenor em capítulo separado. Igualmente, no que toca ao mérito e à propriedade devocional ou ritual nessa relação, pouco haverá a dizer presentemente. Esse tópico também será tratado incidentalmente em capítulo posterior. Ainda assim, o exercício do dispêndio honorífico tem muito a dizer na formação do gosto popular quanto ao que é correto e meritório em assuntos sagrados e poder-se-á, portanto, indicar a relação do princípio do gosto conspícuo com alguns conceitos e observâncias devotas mais corriqueiras. Evidentemente, a regra do dispêndio conspícuo é responsável por uma grande parte do que se poderá denominar consumo devoto, isto é, o consumo de edifícios sagrados, vestimenta e demais bens da mesma classe. Mesmo naqueles cultos modernos a cujas divindades se atribui uma predileção por templos não construídos com as mãos, os edifícios sagrados e outros pertencentes do culto são construídos e decorados com vistas a um considerável grau de prodigalidade no consumo. Basta apenas um pouco de observação ou introspecção
e qualquer delas serve aqui, para nos assegurar que o dispendioso esplendor da casa de culto tem um efeito apreciavelmente edificante e blandicioso na disposição de ânimo do adorador. Serve para reforçar o mesmo fato a reflexão sobre o senso de vergonha abjeta, mediante o qual a menor prova de indigência ou sordidez do recinto sagrado afeta os que o contemplam. Os acessórios de qualquer observância devota devem estar pecuniariamente acima de qualquer censura. Esse requisito é absoluto, seja qual for a elasticidade que se empreste em consideração a tais acessórios do ponto de vista estético ou de qualquer outra serventia. Não está igualmente fora de lugar notarmos que em todas as comunidades, especialmente em zonas onde o padrão de decência pecuniária das residências não é alto, o santuário local é mais ornamentado, mais conspicuamente dispendioso em sua arquitetura e decoração do que as moradias da congregação. Isso é verdadeiro em quase todos os cultos, sejam esses pagãos ou cristãos, mas é especialmente verdadeiro quando se trata de cultos mais antigos e amadurecidos. Ao mesmo tempo, o santuário pouco contribui, se é que contribui alguma coisa, para o conforto físico de seus membros. Com efeito, a estrutura sagrada não apenas serve ao bem-estar físico de seus membros em insignificante medida quando a comparamos com suas humildes residências, mas todos os homens sentem que um senso correto e esclarecido do verdadeiro, do belo e do bom exige que, em todo dispêndio com o santuário, esteja conspicuamente ausente qualquer coisa que possa servir ao conforto do adorador. Se qualquer elemento de conforto é admitido nos arranjos do santuário, ele deve pelo menos ser escrupulosamente encoberto e disfarçado sob uma ostensiva austeridade. Nas mais reputadas casas de culto da atualidade, onde não se poupam despesas, o princípio de austeridade chega ao ponto de fazer dos dispositivos do lugar um meio de mortificação da carne, especialmente na aparência. Há poucas pessoas de gosto delicado em assuntos de consumo devoto, para as quais esse desperdício austeramente incômodo não apele como intrinsecamente bom e correto. O consumo com a devoção pertence à natureza do consumo vicário. A regra da devoção austera se baseia na reputabilidade pecuniária do consumo conspicuamente perdulário, apoiado no princípio de que o consumo vicário deve, conspicuamente, não concorrer para o conforto do consumidor vicário. O santuário e seus arranjos têm algo dessa austeridade em todos os cultos onde não se concebe estarem presentes o santo ou a divindade aos quais o santuário pertence, ou fazerem os mesmos uso pessoal da propriedade para a instalação do gosto pelo luxo que se lhes atribui. A índole dos acessórios sagrados é algo diferente a esse respeito daqueles cultos nos quais os hábitos de vida atribuídos à divindade estão mais próximos daqueles que se atribuem ao potentado patriarcal terreno, onde se concebe fazer ele uso em pessoa daqueles bens de consumo. No último caso, o santuário e seus pertences imitam a moda dos bens destinados ao consumo conspícuo de um amo temporal ou proprietário. Por outro lado, quando os sagrados pertences são simplesmente empregados no serviço da divindade, isto é, quando são consumidos vicariamente por ela e pelos seus servos, assumem os mesmos o caráter apropriado aos bens destinados tão somente ao consumo vicário. No último caso, o santuário e os acessórios sagrados são dispostos de modo a não dar realce ao conforto ou plenitude de vida do consumidor vicário, ou, de qualquer modo, dar a impressão de que o fim do seu consumo é o conforto do consumidor, pois o fim do consumo vicário é salientar não a plenitude de vida do consumidor, mas a reputação pecuniária do chefe em cujo proveito o consumo se faz. Por conseguinte,
A vestimenta sacerdotal é notoriamente dispendiosa, ornamentada e incômoda, e os cultos nos quais não se concebe agir o servidor na capacidade de consorte são de um estilo austero e incômodo, e sente-se que assim devem ser. Não é apenas no estabelecimento de um padrão religioso de dispendiosidade perdulária que o princípio de desperdício invade o domínio das regras de utilidade ritual. Ele toca os modos bem como os meios e se aproxima do ócio vicário bem como do consumo da mesma espécie. Em seu melhor aspecto, o comportamento sacerdotal é distante, ocioso, perfunctório, não contaminado por sugestões de prazer sensual. Isso é verdadeiro, naturalmente, em diferentes graus, nos diferentes cultos e seitas, mas na vida sacerdotal dos vários cultos antropomórficos são visíveis os indícios de um consumo vicário de tempo. A mesma incisiva regra de lazer vicário está visivelmente presente nos detalhes extremos das observâncias devotas e basta indicá-las para que se tornem evidentes a quantos a elas assistam. Todos os rituais possuem uma notável tendência para se reduzir a uma repetição de fórmulas. O desenvolvimento dessas é principalmente notório nos cultos mais antigos, que têm ao mesmo tempo uma vida e uma aparência mais austera e ornamentada, e severamente sacerdotal. Mas é também perceptível nas formas e métodos do culto de seitas mais novas e mais puras, cujos gestos no tocante a sacerdotes, vestimentas e santuários são menos exigentes. A repetição do culto, a expressão culto inclui uma sugestão de importância relativamente ao tema que se discute, se faz mais perfunctoriamente à medida que o mesmo se acrescenta em idade e consistência, e essa qualidade perfunctória da repetição é deveras agradável ao gosto devoto correto. E com boas razões, pois o fato de ser o mesmo perfunctório equivale a dizer diretamente que o amo e senhor em cuja intenção o mesmo se realiza está acima da vulgar necessidade do culto realmente profícuo que lhe prestam seus servidores. Esses são servidores inúteis e existe uma implicação honorífica para seu amo e senhor no fato de permanecerem eles inúteis. Desnecessário indicar a grande analogia nesse ponto entre o ofício sacerdotal e o ofício do lacaio. Em qualquer dos casos, lisonjeia-nos o sentido do que é apropriado em tais assuntos. Reconhecer na visível qualidade perfunctória do culto o fato de o mesmo se fazer tão somente pro forma. Não deve haver sinal algum de agilidade ou destreza de manipulação na execução do ofício sacerdotal, tais os que poderiam sugerir a pressa de o dar por terminado. Em tudo isso, há, naturalmente, uma evidente implicação no tocante ao temperamento, aos gostos, às propensões e hábitos de vida imputados à divindade pelos adoradores que vivem segundo a tradição dessas regras pecuniárias de reputação. E porque penetrou os hábitos de pensamento dos homens, o princípio de desperdício conspícuo coloriu as noções que os seguidores têm da divindade e as relações nas quais o vassalo humano está para com ela. Naturalmente, é nos cultos mais ingênuos que mais se patenteia essa difusão da beleza pecuniária, sendo todavia visível de fora a fora em todos eles. Todos os povos, seja qual for a sua fase cultural ou grau de instrução, de bom grado, exageram uma informação autêntica e sensivelmente escassa sobre a personalidade e o ambiente costumeiro de suas divindades, invocando, por essa forma, o socorro da fantasia para enriquecer e preencher a imagem da divina presença e seu estilo de vida. Imputam-lhe os traços que servirão para compor a imagem que fazem de um homem digno. E ao procurarem entrar em comunhão com a divindade, os meios e modos de contato se assimilam o mais aproximadamente possível
com os que possam ser o ideal divino que, na época, os homens tenham em mente. Sentem eles que a presença divina é conquistada de melhor grado e com melhor efeito mercê de certos métodos consagrados e com o acompanhamento de certas circunstâncias materiais que, na compreensão popular, se acham em peculiar consonância com a natureza divina. Esse ideal, popularmente aceito, do procedimento e dos acessórios adequados a tais comunhões, é, naturalmente, em grande medida, modelado pela compreensão popular daquilo que é intrinsecamente digno e belo no comportamento e no ambiente humano em todas as relações dignificantes. Mas a esse respeito, seria enganoso tentar-se uma análise do procedimento devoto mediante a referência nua e crua de todas as provas da presença de um padrão pecuniário de respeitabilidade da norma subjacente de emulação pecuniária. Seria igualmente errôneo atribuir à divindade, tal como ela é popularmente concebida, uma consideração zelosa por sua posição pecuniária e o hábito de evitar e condenar as situações e os ambientes esquálidos, simplesmente porque os mesmos são inferiores em seu aspecto pecuniário. Ainda assim, dando-se o devido desconto, parece que as regras da respeitabilidade pecuniária afetam materialmente, direto ou indiretamente, as nossas noções sobre os atributos da divindade, bem como as nossas noções sobre as maneiras e as circunstâncias convenientes e adequadas da comunhão divina. Sente-se que os hábitos de vida da divindade devem ser peculiarmente serenos e sugestivos de lazer. E, quando quer que descreva sua habitação local em poéticas imagens para edificar a fantasia devota ou para a ela apelar, quem a descreve apresenta naturalmente a imaginação do ouvinte, um trono cercado por grande número de servidores e com uma profusão de emblemas de opulência e poder. Na generalidade dessas apresentações das moradas celestes, o ofício desse corpo de servidores constitui um ócio, sendo seu tempo e esforço em larga medida consumidos numa repetição industrialmente improdutiva das características e proezas meritórias da divindade, ao mesmo tempo que o pano de fundo da apresentação cintila fulgores de metais preciosos e das mais caras variedades de pedrarias. É tão somente nas expressões mais crassas da fantasia devota que essa intromissão das regras pecuniárias dos ideais de devoção atinge tais extremos. Exemplo de um desses extremos ocorre nas imagens devotas da população negra do sul dos Estados Unidos. Em suas descrições de tais imagens, os oradores são incapazes de lançar mão de qualquer coisa mais barata do que o ouro, de tal modo que, nesses casos, a insistência na beleza pecuniária produz um espantoso efeito em amarelo, o que seria insuportável a um gosto mais sóbrio. É, entretanto, provável não existir culto algum no qual os ideais de mérito pecuniário não sejam chamados a suplementar os ideais da adequação cerimonial que orientam a concepção dos homens sobre o que é correto em assuntos do aparato sagrado. Sente-se da mesma forma, e esse sentimento é posto a render, que os servidores sacerdotais da divindade não devem se empenhar em trabalho industrialmente lucrativo, que o trabalho de qualquer espécie, qualquer emprego de uso humano tangível, não deve ser exercido na presença divina ou no recinto do santuário, que todo aquele que comparecer à presença divina deve estar limpo de quaisquer traços industriais profanos em seu vestuário ou pessoa, devendo ao mesmo tempo aparecer em trajes mais dispendiosos do que os de uso diário, que nos dias santificados, postos de parte em honra da divindade ou para tentar em comunhão com ela, trabalho algum de uso humano deve ser feito por quem quer que seja. Até mesmo os dependentes leigos mais longínquos devem dedicar-lhe um ócio vicário na proporção de 1 dia em 7.
Em todas essas demonstrações da pouca instrução dos homens no tocante ao que convém e é correto na observância devota e nas relações com a divindade, a presença efetiva das regras da respeitabilidade pecuniária é bastante evidente, ou seja, porque tais regras exercem seu efeito de imediato ou logo em seguida no critério devoto a esse respeito. Essas regras de respeitabilidade tiveram um efeito semelhante, porém de um alcance maior e mais especificamente determinante no critério popular da beleza ou da utilidade dos bens de consumo. As exigências da decência pecuniária influenciaram em apreciável medida o sentido da beleza e da utilidade dos artigos de uso ou de beleza. Em certa medida, os artigos são preferidos por constituírem uma prodigalidade conspícua. Sente-se que são preciativos quase na mesma proporção em que constituem um desperdício e são mal adaptados ao uso ostensivo. A utilidade dos artigos valorizados pela sua beleza depende estreitamente da sua dispendiosidade. Uma ilustração comum bastará para mostrar essa dependência. Uma colher de prata cinzelada à mão, de valor comercial de uns 10 ou 20 dólares, não é ordinariamente mais útil, no primeiro sentido da palavra, do que uma colher do mesmo material feita à máquina. Até pode não ser mais útil do que uma colher fabricada de um metal tão vil como o alumínio, cujo valor não passa de 10 ou 12 centavos. O primeiro dos dois utensílios é, com efeito, um objeto comumente menos efetivo do que o último para o seu fim ostensivo. Vendo a matéria por esse prisma, surge naturalmente a objeção de que um dos usos principais, se não o principal, da colher mais cara não é levado em consideração. A colher cinzelada, à mão, lisonjeia-nos o gosto e o sentido da beleza, ao passo que aquela feita à máquina e em vil metal não tem outro ofício além de uma brutal elisciência. Os fatos são sem dúvida tais como a objeção os revela, mas ficará evidente, após reflexão, que uma tal objeção é antes plausível do que concludente. Parece que, primeiro, embora feitas de materiais diferentes, cada colher possui beleza e utilidade adequada ao fim para o qual é usado. O material da colher trabalhada à mão é umas 100 vezes mais valioso do que o metal vil, sem contudo exceder grandemente o último em beleza intrínseca de textura ou cor, e sem ser em grau apreciável superior em questão de utilidade mecânica. Segundo, se um exame atento revelasse que a dita colher feita à mão era na realidade apenas a imitação feliz de um objeto feito manualmente, uma imitação, entretanto, feita com tanta habilidade ao ponto de dar a mesma impressão de traço e superfície a qualquer exame que não fosse de um olho experimentado e minucioso, a utilidade do artigo, inclusive a satisfação que o usuário derivasse da sua contemplação como objeto de beleza, declinaria imediatamente cerca de 80 ou 90% ou mesmo mais. Terceiro, se as duas colheres são, para um observador razoavelmente atento, quase tão idênticas na aparência que apenas o peso mais leve do artigo espúrio o traía, essa identidade de forma e cor escassamente acrescentará ao valor da colher feita à máquina, nem de modo apreciável aumentará a satisfação do senso de beleza que tem o usuário ao contemplá-la, contanto que a colher mais barata não seja uma novidade e ele possa obtê-la a um custo nominal. O caso das colheres é típico. A superior satisfação que deriva do uso e da contemplação de produtos caros e considerados belos é comumente, em grande medida, uma satisfação do nosso sentido do seu preço elevado que se mascara de beleza. Nossa grande apreciação do artigo superior é uma apreciação do seu caráter honorífico com muito mais frequência do que seria a apreciação sofisticada de sua beleza.
O requisito do desperdício conspícuo não está em geral presente, conscientemente, em nossas regras de gosto, mas está não menos presente como uma norma a constranger seletivamente a forma e a continuação daquilo que é belo e a orientar a nossa discriminação no tocante ao que pode legitimamente ser aprovado como belo e ao que não pode. É nesse ponto onde o belo e o honorífico se encontram e fundem que a discriminação entre a utilidade e a superfluidade é mais difícil em qualquer caso concreto. Acontece frequentemente o fato de um artigo que serve ao propósito honorífico de prodigalidade conspícua ser ao mesmo tempo um objeto belo e a mesma aplicação de trabalho a qual ele deve a sua utilidade para o primeiro objetivo pode, e não raro o faz, emprestar beleza de forma e cor ao artigo. A questão ulteriormente se complica pelo fato de muitos objetos, como, por exemplo, as pedras, os metais preciosos e alguns outros materiais usados para adorno e decoração, deverem a sua utilidade como artigos de prodigalidade conspícua à sua anterior utilidade como objetos de beleza. O ouro, por exemplo, tem um alto grau de beleza sensual. Muitíssimas, se não a maioria das obras de arte altamente prezadas são intrinsecamente belas, embora muitas vezes o sejam por sua qualificação material. O mesmo é verdadeiro em se tratando de alguns estofos usados no vestuário, certas paisagens e, em menor grau, muitas outras coisas. Excetuando-se a beleza intrínseca que possuem, esses objetos dificilmente foram cobiçados tais como são, ou foram monopolizados como objetos de orgulho pelos seus possuidores ou usuários. Mas a utilidade dessas coisas para o que as possui é menos devido à sua beleza intrínseca do que à honra que a sua posse e consumo conferem, ou à censura que impedem. Independentemente da sua utilidade a outros respeitos, esses objetos são belos e têm utilidade como tais. São valiosos nesse particular se podem ser monopolizados ou ter sua posse reservada. São, portanto, cobiçados como possessões valiosas, e o seu gozo exclusivo lisonjeia o sentido de superioridade pecuniária do dono, ao mesmo tempo que a contemplação dos mesmos satisfaz o seu sentido do belo. Mas a sua beleza, no sentido ingênuo da palavra, é antes a ocasião do que a razão da sua monopolização ou do seu valor comercial. Abre aspas, grande é a beleza sensual das pedras preciosas. Sua raridade e preço lhes conferem uma qualidade distinta, o que não aconteceria se fossem baratas. Fecha aspas. Há, com efeito, na generalidade dos casos dessa natureza, relativamente pouco incentivo à posse e ao uso exclusivo desses objetos de beleza, exceto se o mesmo se baseia no seu caráter honorífico de artigos de prodigalidade conspícua. A maioria dos objetos dessa classe geral, com a exceção parcial dos artigos de adorno pessoal, serviriam igualmente bem a outros fins que não o honorífico, quer possuídos ou não pela pessoa que os vê, ou mesmo no que tange aos adornos pessoais, acrescente-se que o fim principal é emprestar notoriedade à pessoa do seu dono, ou usuário, em comparação com as pessoas que se veem obrigadas a passar sem eles. A utilidade estética das coisas belas não é grandemente, tampouco universalmente, aumentada mediante a sua posse. A generalização do que até aqui esse terreno nos permite é de que qualquer objeto bastante valioso para apelar ao nosso senso de beleza tem de se conformar não apenas com os requisitos da beleza, como também com o requisito do preço elevado. Mas isso não é tudo. A regra do preço caro também nos afeta o gosto de tal maneira ao ponto de fundir inextricavelmente em nossa apreciação os sinais de preço caro com os belos traços do objeto e subordinar o efeito resultante ao rótulo de uma apreciação da sua simples beleza. Os indícios de preço caro
vêm a ser aceitos como traços de beleza dos artigos dispendiosos. Agradam pelo fato de constituírem marcas de preço caro e honorífico, e o prazer que eles proporcionam nesse particular se funde com o que nos é oferecido pela bela cor e forma do objeto. Assim é que frequentemente afirmamos que um artigo de vestuário, por exemplo, é perfeitamente belo, quando quase tudo quanto sobra de uma análise do valor estético do mesmo é a afirmação de que ele é apenas pecuniariamente honorífico. Essa fusão e confusão dos elementos preço caro e beleza são talvez melhor exemplificados em artigos de vestuário e mobiliário doméstico. O Código de Respeitabilidade em Assuntos de Vestuário decide quais as formas, as cores, os materiais e os efeitos gerais do vestuário humano que serão aceitos como propriamente em determinada época, e quaisquer desvios desse código ofenderão nosso gosto, desvios que serão, presumivelmente, desvios da verdade estética. A aprovação com a qual contemplamos o vestuário em voga, de modo algum, deve ser levada em conta de fingimento. Prontamente e frequentemente, com a maior sinceridade, gostamos do que está na moda. Por exemplo, tecidos grosseiros e cores berrantes nos ofendem sempre que a moda decreta um acabamento acetinado e cores neutras. O chapéu extravagante deste ano indubitavelmente apela hoje à nossa sensibilidade com muito mais veemência do que o faria um chapéu extravagante do ano passado. Conquanto, visto na perspectiva de um quarto de século, seria dificílimo, segundo creio, conceder a palma da beleza intrínseca a qualquer dessas estruturas. Assim, pois, pode-se notar que, simplesmente considerado em sua justa posição física em relação à forma humana, o lustroso chapéu de um cavalheiro ou o seu lustroso sapato de couro não tem mais valor intrínseco do que o lustroso cotovelo de uma manga coçada pelo uso, e todavia não há dúvida de que todas as pessoas bem-nascidas das comunidades ocidentais civilizadas instintiva e naturalmente aderem aos primeiros como a fenômenos de grande beleza e evitam o último por este ofender todos os sentidos para os quais pudesse apelar. É extremamente duvidoso poder qualquer pessoa ser induzida a usar uma engenhoca tal como a cartola em voga na sociedade civilizada, exceto por alguma razão urgente, mais urgente que não a estética. Mediante um hábito ulterior de percepção apreciativa dos indícios de preço caro em artigos e pela habitual identificação da beleza com respeitabilidade, acontece que uma coisa bela, mas não dispendiosa, não é considerada bela. Por exemplo, tem acontecido que algumas belas flores passam convencionalmente por ervas repugnantes. Outras, que podem ser cultivadas com relativa facilidade, são aceitas e admiradas pela baixa classe média, que não se pode permitir luxos mais dispendiosos nesse setor. Mas essas vanidades são rejeitadas como vulgares pelas pessoas capacitadas a comprar flores dispendiosas e que sabem discernir uma beleza pecuniária mais alta nos produtos da flora, enquanto outras flores de beleza intrinsecamente não maior do que essas são cultivadas com grandes gastos e excitam grande admiração dos que amam as flores e cujo gosto amadureceu sob a orientação crítica de um ambiente requintado. É também visível a mesma variação de gosto de uma classe social para outra, no que diz respeito a outros bens de consumo, por exemplo, mobília, casas, parques e jardins. Essa diversidade de opiniões sobre o que é belo nesses vários tipos de bens não é uma diversidade da norma de acordo com a qual opera o sentido do belo não requintado. Não é uma diferença constitucional de qualidades estéticas, mas antes uma diferença no código de respeitabilidade a especificar quais os objetos que estão exatamente na esfera de consumo honorífico do que tange a classe a qual o crítico pertence. Há uma diferença nas tradições de propriedade com respeito
as qualidades das coisas que podem, sem desdouro para o consumidor, ser consumidas sob a rúbrica de objetos artísticos e de bom gosto. Descontando-se as variações a serem levadas em conta em outros terrenos, essas tradições se determinam mais ou menos rigidamente pelo nível de vida pecuniário da classe. A vida diária apresenta muitas ilustrações curiosas da maneira pela qual o código de beleza pecuniária varia em artigos de uso de uma classe para outra, bem como do modo segundo o qual o senso convencional da beleza difere em suas manifestações do senso não dirigido pelos requisitos de reputação pecuniária. Um exemplo é o gramado, jardim ou parque de relva cortada rente, que tão naturalmente apela ao gosto dos povos ocidentais. Parece especialmente apelar ao gosto das classes abastadas naquelas comunidades onde predomina em grau apreciável o elemento dolicocéfalo louro. O gramado possui indubitavelmente um elemento de beleza sensual como simples objeto de apercepção e, como tal, apela diretamente para a vista de quase todas as raças e classes. Mas talvez seja mais indubitavelmente belo à vista do dolicocéfalo louro do que para a maioria de outras variedades humanas. Essa maior apreciação de um trecho de verdura por esse grupo étnico, maior do que por outros elementos da população, acompanha outros traços do temperamento dolicocéfalo louro, o que indica que essa raça foi por muito tempo um povo de pastores, habitantes de uma região de clima úmido. O gramado cortado rente é belo aos olhos de um povo cuja tendência herdada é a de achar um prazer imediato na contemplação de um pasto ou de uma terra de pastagem bem conservada. Para fins estéticos, o gramado é um pasto de vacas, e na atualidade, em alguns casos, onde a prodigalidade das circunstâncias concomitantes impede qualquer imputação de economia, o idílio do dolicocéfalo louro se reabilita mediante a introdução de uma vaca no relvado ou no gramado particular. Em tais casos, a vaca comumente empregada é de raça e dispendiosa. A vulgar sugestão de poupança, quase sempre inseparável da vaca, é uma constante objeção ao uso decorativo desse animal. Desse modo que, em todos os casos, exceto quando o ambiente luxuoso anula essa sugestão, o uso da vaca como objeto de bom gosto deve ser evitado. Onde a preferência por algum animal de pasto, a fim de corresponder à sugestão de pastagem, é demasiado forte para ser suprimida, o lugar da vaca é muitas vezes ocupado por um substituto mais ou menos inadequado, tal como o veado, o antílope ou qualquer outro animal exótico. Tais substitutos, embora menos belos do que a vaca, segundo o gosto pastoral do homem do Ocidente, são nesses casos preferidos devido à sua superior futilidade ou preço elevado e consequente reputação. Não são vulgarmente lucrativos, seja de fato ou por sugestão. Os parques públicos, naturalmente, estão na mesma categoria dos gramados. São, no máximo, imitações de pastagens. Um parque dessa espécie é naturalmente mais bem conservado pelo pastejo, e o gado sobre a relva não é um mesquinho aditamento à beleza da coisa, no que é preciso insistir com qualquer pessoa que viu ao menos uma vez um pasto bem tratado. Mas vale notar, como expressão do elemento pecuniário no gosto popular, que esse método de conservar terrenos públicos é raramente empregado. O máximo que fazem operários qualificados sob a supervisão de um tratador experimentado é mais ou menos uma acurada imitação de pastagem, mas o resultado invariavelmente deixa a desejar quanto ao efeito artístico da mesma. Mas, para o entendimento popular da média, um rebanho de gado tão acentuadamente sugere poupança e utilidade que sua presença em um parque público seria intoleravelmente ordinária.
Esse método de conservação de parques é relativamente barato e, em consequência, indecoroso. Tem o mesmo sentido geral um outro aspecto dos parques públicos, pois também existe uma exibição integral de gasto, acompanhada de uma simplicidade fingida e de crua utilidade. Parques particulares também apresentam a mesma fisionomia sob a gerência ou propriedade de pessoas cujos gostos se formaram nos hábitos de vida da classe média ou na tradição da classe mais alta de data não mais remota do que a infância da geração que agora está passando. Os parques que se conformam com os gostos educados da classe alta mais recente não apresentam esses traços em grau tão notável. A razão dessa diferença de gastos entre a geração passada e a que se inicia entre os bem-nascidos reside na situação econômica em mudança. A mesma diferença se percebe a outros respeitos, bem como nos ideais aceitos no tocante a jardins. Neste país, bem como na maioria dos outros, até a última metade do século, apenas uma diminuta proporção dos habitantes é possuidora de uma riqueza que os isenta de poupança. Devido aos meios imperfeitos de comunicação, essa pequena fração vivia espalhada sem o menor contato entre os seus componentes. Não havia, portanto, base para um desenvolvimento do gosto sem olhar as despesas. A revolta do gosto requintado contra a poupança vulgar não tinha peias. Onde quer que o senso não refinado da beleza surgisse esporadicamente, sancionado a redores pouco dispendiosos, faltar-lhe-ia a confirmação social que coisa alguma, exceto um corpo considerável de pessoas de pensamento uniforme, possa dar. Não havia, portanto, nenhuma opinião efetiva da classe mais alta que fechasse os olhos à evidência de uma possível poupança na administração dos jardins e não havia, consequentemente, nenhuma divergência apreciável entre o ideal da classe ociosa e a pequena classe média no tocante à fisionomia dos mesmos. Ambas as classes, igualmente, concretizaram os seus ideais, tendo a atenazá-las o medo ao descrédito pecuniário. Atualmente começa a surgir uma divergência de ideais. A parcela da classe ociosa, consistentemente isenta do trabalho e cuidados pecuniários de uma geração ou mais, é agora bastante grande para formar e sustentar opinião em assuntos de gosto. A maior mobilidade de seus membros também se acrescentou à facilidade mediante a qual a confirmação social pode ser atingida dentro da classe. Nessa classe seleta, a ausência de poupança é assunto tão corriqueiro ao ponto de ter perdido muito da sua utilidade como base de decoro pecuniário. Portanto, as regras do gosto da classe alta mais recente não insistem tão consistentemente numa incessante demonstração de dispêndio e na rigorosa exclusão das aparências de poupança. Foi assim que uma predileção pelo rústico e o natural em parques e jardins fez a sua aparição nesses níveis sociais e intelectuais mais altos. Essa predileção é, em grande parte, um afloramento do instinto de artesanato e exibe os seus resultados em vários graus de consistência. Raramente é sem afetação e, de vez em quando, gradualmente, se transforma em alguma coisa não muito diferente daquela rusticidade simulada a que acima aludimos. Uma fraqueza por dispositivos cruamente serviçais que acentuadamente sugerem o uso e o desperdício imediatos, acha-se presente até mesmo nos gostos da classe média, mas é aí conservada sob controle pelo domínio ininterrupto da regra de uma futilidade bem conceituada. Em consequência, essa fraqueza opera numa variedade de meios e modos para fingir utilidade. Por exemplo, em dispositivos tais como cercas rústicas, pontes, caramachões, pavilhões e semelhantes aspectos decorativos. Expressão dessa afetação de utilidade, o que é talvez a mais importante divergência dos primeiros estímulos do senso da beleza econômica, nos é proporcionada
pelo gradil rústico e as treliças de ferro forjado, ou pela aleia sinuosa feita em terreno plano. A classe ociosa mais seleta superou o emprego dessas variantes pseudo-úteis de beleza pecuniária, pelo menos em alguns pontos. Mas o gosto da camada da classe ociosa propriamente dita e da pequena e grande classe média ainda exige beleza pecuniária como suplemento da beleza estética, mesmo naqueles objetos que são principalmente admirados pela beleza que lhes é intrínseca como qualidade natural. O gosto popular em tais assuntos deve ser observado na alta apreciação prevalecente pela toparia e os canteiros convencionais dos jardins públicos. Feliz ilustração a dar a esse domínio da beleza pecuniária sobre a beleza estética nos gostos da classe média pode ser vista na reconstrução dos terrenos ultimamente ocupados pela Exposição de Colômbia. Serve ela para mostrar que a exigência do dispêndio bem conceituado ainda está presente e vigora mesmo quando é evitada toda a ostentação perdulária. Os efeitos artísticos realmente lavrados nessa obra de reconstrução divergem algo dos efeitos aos quais os terrenos se teriam prestado em mãos não orientadas pelas regras do gosto pecuniário. E até mesmo a melhor classe da população citadina contempla a obra com uma aprovação irrestrita, a sugerir que há, no caso, muita pouca ou nenhuma discrepância entre os gostos das classes médias mais altas e as mais baixas da cidade. O senso de beleza da população dessa cidade, representativa da cultura pecuniária adiantada, reluta ante qualquer desvio do seu grande princípio cultural de dispêndio conspícuo. O amor da natureza, talvez emprestado de um código estético de classe mais alta, às vezes se exprime de modos inesperados, sob a orientação dessa regra de beleza pecuniária e conduz a resultados que podem parecer incongruentes a um observador distraído. A prática adotada de se plantarem árvores nas regiões desse país despidas de vegetação tem sido levada a efeito, por exemplo, como um artigo de dispêndio honorífico em áreas densamente arborizadas, de modo que não é raro uma aldeia ou um fazendeiro da região arborizada limpar a terra de suas árvores nativas e imediatamente replantar árvores novas, de certas variedades estrangeiras, seja na fazenda ou ao longo das ruas. Desse modo, derrubam-se carvalhos, álamos, freixos, tílias, coníferas, cariocárias e vidoeiras para dar lugar a plantações de bordos, choupos e salgueiros caducos. Isso porque se julga que a ausência de gastos que representa deixar de pé as árvores da floresta está abaixo da dignidade que deveria revestir um artigo destinado a servir a fins decorativos e honoríficos. A mesma incisiva orientação de gosto mediante uma boa reputação pecuniária é perceptível nos padrões existentes no tocante à beleza dos animais. Já aqui se aludiu à parte representada por essa regra de gosto ao atribuir ela à vaca o lugar que lhe compete na escala estética popular. Algo parecido é válido para outros animais domésticos, enquanto eles são, industrialmente e em grau apreciável, úteis à comunidade, como, por exemplo, as aves de criação, os porcos, o gado, os carneiros, as cabras e os cavalos de tiro. Pertencem esses à natureza de bens produtivos e servem a um fim útil, frequentemente com fins lucrativos, razão porque a beleza não lhe é prontamente imputada. O caso é diferente quando se trata de animais domésticos que ordinariamente não servem a fins industriais, por exemplo, pombos, papagaios e outras aves de gaiola, gatos, cachorros e cavalos de corrida. Comumente, esses são artigos de consumo conspícuo, são, portanto, honoríficos por sua natureza e podem legitimamente ser considerados belos.
Essa classe de animais é convencionalmente admirada pela totalidade das classes mais altas, enquanto as classes pecuniariamente mais baixas e aquela seleta minoria da classe ociosa dentro da qual a rigorosa regra que abjura a poupança é em certa medida obsoleta, veem beleza tanto numa linha rígida e fixa de limite pecuniário entre o belo e o feio. No caso daqueles animais domésticos que são honoríficos e reputadamente belos, existe uma base subsidiária de mérito a qual é mister aludir. Além dos pássaros que pertencem à classe honorífica dos animais domésticos e que devem a sua situação nessa classe tão somente ao seu caráter não lucrativo, os animais que merecem atenção particular são os gatos, os cães e os cavalos de corrida. O gato tem menor reputação do que os outros que acabamos de citar, pois representa um menor desperdício, pode até servir a fins utilitários. Ao mesmo tempo, o temperamento do gato não o habilita a uma finalidade honorífica. Vive com o homem em termos de igualdade. Nada sabe daquela relação de classe que é a antiga base de todas as distinções de valor, honra e conceito, e não se presta facilmente a uma comparação invejosa entre seu dono e os vizinhos. A exceção a esta última regra ocorre no caso de produtos raros e caprichosos, tais os gatos angorá, que possuem certo valor honorífico baseado em seu alto preço e têm, portanto, uma especial pretensão à beleza em bases pecuniárias. O cão leva vantagem no setor da utilidade, bem como em seus dons especiais de temperamento. Geralmente se fala dele no alto sentido, que é o amigo do homem, e louvam-se a sua inteligência e sua fidelidade. Isto significa que o cão é servo do homem e possui o dom de uma indiscutível subserviência e a presteza com que o escravo adivinha o estado de espírito de seu dono. Conjugado a esses traços que o habilitam para a relação de classe e que, para o nosso atual propósito, devem ser consignados como traços úteis, o cão possui algumas características de valor estético mais equívocas. É o mais sujo dos animais domésticos e o de hábitos mais repugnantes, o que ele compensa mediante uma atitude servil e bajuladora para com o dono e uma disposição para infligir aborrecimentos e incômodos aos demais. Assim é que o cão se recomenda ao nosso favor, facultando um ensejo à nossa propensão de dominar, ao mesmo tempo constituindo um objeto de despesas, e comumente não serve a nenhum fim industrial, ocupando, em consequência, um lugar bem garantido na consideração do homem como coisa que é de bom conceito. Ao mesmo tempo está o cão associado em nossa imaginação com a caça, emprego meritório e expressão do honorífico impulso predatório. Com base nessas vantagens, a beleza da forma e do movimento e os traços mentais recomendáveis que ele, porventura, tenha serão convencionalmente reconhecidos e exagerados, sejam quais forem. E até mesmo essas variedades de cães que foram grotescamente deformados pelo capricho do Criador são de boa fé reputadas belas por muita gente. Tais variedades, e o mesmo é verdadeiro no tocante a outros animais propositadamente deformados, são de certa forma avaliadas e classificadas em proporção com o grau do seu aspecto grotesco e a instabilidade da moda particular que a deformidade assume no caso determinado. Para o fim em vista, essa utilidade diferencial baseada no aspecto grotesco e na instabilidade de estrutura é redutível a termos de uma maior escassez e consequentes despesas. O valor comercial das monstruosidades caninas, tais como os estilos prevalecentes no tocante a cães de estimação, tanto para o uso dos homens como as mulheres, se baseia no alto de sua produção e seu valor para seus proprietários está principalmente na sua utilidade de artigos de consumo conspícuo, indiretamente, através do reflexo sobre o seu dispêndio honorífico, atribui-se-lhes um valor social, e assim,
por uma fácil substituição de palavras e ideias. Vêm eles a ser admirados e considerados belos. Como nenhuma atenção concedida a esses animais é absolutamente lucrativa ou útil, ela é também dignificante. E como o hábito de dar-lhes atenção não é condenado, pode ele se tornar em um afeto de grande tenacidade e dos mais benévolos. De modo que, no afeto concedido a animais de estimação, a regra de dispendiosidade está mais ou menos remotamente presente à guisa de uma norma que guia e molda o sentimento e a seleção de seu objeto. O mesmo e verdadeiro, como agora se verá, no tocante ao afeto pelas pessoas, embora nesse caso seja diferente a maneira pela qual essa norma atua. O caso do cavalo de corrida é muito semelhante ao do cachorro. Tendo-se em vista a finalidade industrial, o cavalo é absolutamente dispendioso, ou ruinoso, ou inútil. Seja qual for o uso produtivo que possa ter no sentido de aumentar o bem-estar da comunidade ou tornar mais fácil ao homem o seu estilo de vida, vem esse uso revestido da forma de demonstrações de força e facilidade de movimento agradáveis ao senso estético popular. Isso, naturalmente, é uma utilidade substancial. O cavalo não é dotado de aptidão espiritual para a mesma servil dependência do cão, mas serve eficazmente ao impulso de seu dono em dispor as forças animadas do ambiente para seu próprio uso e discrição, e para exprimir, através delas, a sua própria individualidade. O cavalo veloz é potencialmente um cavalo de corrida, em alto ou baixo grau, e é nesse aspecto que reside a sua peculiar utilidade para seu possuidor. A utilidade do cavalo de corrida repousa principalmente em sua eficácia como meio de emulação. Serve ao sentido de agressão e domínio de seu dono quando este vê que o seu cavalo supera o do vizinho. Semelhante uso, não sendo lucrativo, mas inteira e consistentemente perdulário e ainda por cima conspícuo, é também, em consequência, honorífico, dando, portanto, ao cavalo de corrida uma forte posição presuntiva de bom conceito. Além disso, o cavalo de corrida, propriamente dito, possui um uso similarmente não industrial, mas honorífico em seu aspecto de instrumento de jogo. Assim, pois, o cavalo de corrida é esteticamente afortunado naquilo em que a regra de bom conceito pecuniário legitima a livre apreciação de qualquer traço de beleza ou utilidade que ele possua. Suas pretensões têm o cariz do dispêndio conspícuo, ao mesmo tempo que são respaldadas pela aptidão predatória do domínio e da emulação. Além disso, o cavalo é um animal bonito, embora o cavalo de corrida não seja especialmente bonito para o gosto pouco desenvolvido dos que não pertencem à classe dos fanáticos de corridas, nem à classe cujo sentido de beleza é mantido em suspenso pelo constrangimento moral do prêmio em jogo. Com relação a esse gosto ineducado, o mais belo cavalo dir-se-ia uma forma que sofre uma alteração menos radical do que a que sofreu o cavalo de corrida às mãos do Criador em seu afã seletivo. Todavia, quando um escritor ou orador, especialmente aqueles cuja eloquência é consistentemente mais sediça, quer uma ilustração da graça e da utilidade animais para fins retóricos, é justamente para o cavalo que apela, e geralmente deixa bem claro, antes de acabar, que o que tem na mente é o cavalo de corrida. Deve-se notar que, na apreciação classificada das variedades de cavalos e cães, tal a que se observa até entre pessoas de gosto moderadamente cultivados nesse assunto, também é perceptível outra linha mais direta na influência das regras de avaliações da classe ociosa. Por exemplo, neste país, os gostos da classe ociosa são, em certa medida, moldados segundo usos e hábitos prevalecentes, ou que se imaginam prevalecentes, na classe ociosa da Grã-Bretanha. Isso é mais verdadeiro tratando-se de cavalos, não de cães. No que diz respeito aos primeiros, especialmente aos cavalos de sela,
que servem no máximo à simples ostentação de dispêndio, considera-se verdadeiro de modo geral que um cavalo é tanto mais belo quanto mais inglês, sendo a classe ociosa inglesa, no que toca aos usos de bom conceito, a classe mais alta deste país e, em consequência, o exemplo para as classes mais baixas. Essa imitação nos métodos de apreender a beleza e formar julgamentos de gosto não precisa necessariamente resultar numa predileção espúria ou de qualquer modo hipócrita ou afetada. Quando, nessa base, a predileção é um prêmio tão sério e substancial como em qualquer outra, a diferença é que esse gosto é um gosto pelo reputadamente correto, não pelo esteticamente verdadeiro. A imitação, deve-se dizer, se estende mais além do simples senso de beleza relativa ao cavalo. Inclui os arreios e o modo de cavalgar, de forma que o modo ou atitude de montar com elegância e correção consagrada também são decididos pelo uso inglês, como também a andadura equestre, para mostrar como podem às vezes ser fortuitas as circunstâncias que decidem sobre o que deve ser correto ou não, segundo a regra pecuniária de beleza, pode-se notar que a sela inglesa, e especialmente o passo peculiarmente incômodo que tomou necessário essa sela, são uma sobrevivência do tempo em que as estradas inglesas eram lamacentas, virtualmente intransitáveis para um cavalo de andadura mais cômoda, de modo que uma pessoa de gosto bem formado na arte de cavalgar cavalga hoje um trotão com um coto de cauda, em posição incômoda e marcha aflitiva, só porque as estradas inglesas, durante grande parte do último século, eram intransitáveis para um cavalo que tivesse uma marcha mais própria de cavalo ou para um animal formado para caminhar com facilidade na região firme e desimpedida da qual é autóctone. Não é apenas no tocante a bens de consumo, com inclusão dos animais domésticos, que as regras do gosto foram afetadas pelo bom conceito pecuniário. O mesmo se poderá dizer quanto à beleza das pessoas. A fim de evitar assunto à predileção popular, a casa existe para com o porte ociosamente imponente e majestoso que na tradição vulgar atualmente se associa com a opulência dos homens maduros. Esses traços são aceitos em certa medida como elementos de beleza pessoal, mas por outro lado, há certos elementos de beleza feminina que ora vêm a pelo e que são de uma índole tão concreta e específica ao ponto de reclamarem uma apreciação mais particularizada. É mais ou menos uma regra nas comunidades em fase de desenvolvimento econômico, onde as mulheres são prezadas pela classe alta mercê de sua prestimosidade, ser o ideal da beleza feminina a mulher robusta e de membros graúdos. A base dessa apreciação é física, tendo, entretanto, a conformação do rosto uma importância apenas secundária. Exemplo bem conhecido desse ideal prevalecente na primitiva cultura predatória é o das donzelas dos poemas homéricos. Esse ideal sofre uma mudança no desenvolvimento subsequente, quando, no plano convencional, no ofício da mulher da classe alta se transforma simplesmente em ócio substitutivo. Nessa altura, o ideal abrange as características que se supõe resultarem ou serem apanágio de uma vida ociosa forçosamente adotada. O ideal, aceito em tais circunstâncias, pode ser apreciado quando poetas e escritores dos tempos da cavalaria descrevem as belas mulheres da época. No plano convencional daquela época, concebiam-se as damas da classe alta isentas de todo o trabalho útil e vivendo em perpétua tutela. O ideal de beleza cavaleiresco ou romântico toma conhecimento do rosto, principalmente insistindo em sua delicadeza, na delicadeza das mãos e dos pés, na esbeltez da figura e especialmente na cintura fina. Nas representações ilustradas da mulher daquela época e nos imitadores românticos modernos do pensamento e do sentimento cavaleiresco, a cintura
é adelgaçada ao ponto de implicar uma extrema debilidade. O mesmo ideal ainda perdura numa parcela considerável das modernas comunidades industriais. Deve-se, porém, acrescentar que ele se manteve com maior pertinácia nas comunidades menos adiantadas quanto ao desenvolvimento econômico e civil, reveladoras das sobrevivências mais consideráveis de hierarquia social e instituições predatórias. O que vale dizer que o ideal cavaleiresco é melhor preservado nas comunidades substancialmente menos modernas da atualidade. Sobrevivências desse ideal sentimental e romântico ocorrem livremente nos gostos das classes abastadas dos países do continente europeu. Nas comunidades modernas que atingiram altos níveis de desenvolvimento industrial, a classe ociosa mais alta acumulou tão grande massa de riqueza ao ponto de colocar suas mulheres acima de qualquer imputação de trabalho vulgarmente produtivo. Aqui, a posição social da mulher, em sua qualidade de consumidora vicária, começa a perder o seu lugar na afeição da generalidade do povo. E, em consequência, o ideal da beleza feminina está começando a voltar da mulher morbidamente delicada, transparente e perigosamente delgada para uma mulher do tipo arcaico, que não renega suas mãos e pés, tampouco os demais aspectos grosseiros de sua pessoa. No decorrer do desenvolvimento econômico, o ideal de beleza entre os povos de cultura ocidental mudou de corpo para a senhora e recomeça a voltar para a mulher. Tudo isso em obediência a mudanças nas condições de emulação pecuniária. Em certa época, essa emulação exigia escravas robustas, noutra, exigia o conspícuo desempenho do ócio vicário e, consequentemente, uma visível incapacidade. Mas a situação começa agora a superar esta última exigência, uma vez que, sob a eficiência maior da indústria moderna, o ócio feminino é possível até mesmo nos últimos graus do bom conceito pecuniário, ao ponto de já não servir como sinal definitivo de uma situação pecuniária mais alta. Além desse controle geral, exercido pela norma de dispêndio conspícuo no tocante ao ideal da beleza feminina, há ainda 2 ou 3 detalhes que merecem especificação por mostrarem como pode ele exercer um extremo constrangimento de pormenores sobre o senso masculino de beleza feminina. Já se observou que, nas fases de evolução econômica, nas quais o ócio conspícuo é muito reputado como sintoma de bom conceito pecuniário, o ideal exige mãos e pés delicados e diminutos e cintura fina. Esses traços acrescidos de outros que se relacionam com os defeitos de estrutura que geralmente os acompanham servem para mostrar que a pessoa assim constituída é incapaz de esforço útil e precisa, portanto, ser mantida na ociosidade pelo seu proprietário. É ela inútil e dispendiosa e, consequentemente, tem valor como prova da força pecuniária de seu dono. O resultado é que, nessa fase cultural, vem às mulheres a ideia de modificar suas pessoas, de modo a se conformarem em maior grau com as exigências do gosto prevalecente da época. E sob a orientação da regra do bom conceito pecuniário, os homens julgam atraentes os traços patológicos artificialmente induzidos daí resultantes. Para exemplificar, citaremos cinturinha de vespa, moda muito difundida e duradoura nas comunidades da cultura ocidental, bem como a deformação do pé entre as chinesas. Ambas são mutilações inegavelmente repulsivas ao gosto, a elas desabituado, de modo que é mister formar-se o hábito para que a gente as aceite. Todavia, não se pode duvidar da atração que exerciam sobre os homens a cujo estilo de vida convinham como objetos honoríficos e sancionados pelas exigências do prestígio pecuniário. São, com efeito, objetos de beleza pecuniária e cultural que vieram a fazer as vezes de elementos na composição do ideal de feminilidade. O nexo aqui indicado entre o valor estético e o valor pecuniário
emulativo das coisas não está naturalmente presente na consciência do avaliador. Pelo menos na medida em que uma pessoa, ao formar sua opinião no tocante ao gosto, pense e reflita que o objeto de beleza sob consideração é pecuniário e de bom conceito, sendo por isso legitimamente reputado belo. Ou na medida em que a opinião não seja uma opinião bona fide de gosto e não entre a ser considerada nessa conexão. A conexão na qual aqui se insiste entre a respeitabilidade e a beleza percebida dos objetos reside no efeito que terá a respeitabilidade nos hábitos de pensamento do avaliador. Tem ele o hábito de formar julgamentos de valor de várias espécies, econômicos, morais, estéticos ou de respeitabilidade, no tocante aos objetos que lhe dizem respeito e sua atitude ao encaminhar qualquer determinado objeto em qualquer outra base afetará o grau de apreciação do mesmo objeto quando se trata de julgá-lo para fins estéticos. Isso é ainda mais verdadeiro no tocante à avaliação feita em bases tão intimamente relacionadas com a base estética, como é o caso da respeitabilidade. As avaliações para fins estéticos e para fins de prestígio não estão de tal modo apartados como parece à primeira vista. É muito fácil surgir a confusão entre essas duas espécies de avaliação, porque o valor dos objetos que dão prestígio não está habitualmente determinado no discurso mediante o emprego de um termo descritivo especial. O resultado é que os termos de uso familiar empregados para designar categorias ou elementos de beleza se aplicam para cobrir esse elemento sem nome do mérito pecuniário e consequência facilmente previsível. Segue-se-lhe uma correspondente confusão de ideias. Desse modo, as exigências de bom conceito pecuniário colidem, na compreensão popular, com as exigências do senso de beleza, e beleza desacompanhada dos sinais abonadores do bom conceito pecuniário não é aceita. Mas as exigências pecuniárias de respeitabilidade e as da beleza, em seu sentido ingênuo, não coincidem em nenhum grau apreciável. A eliminação da nossa vizinhança dos pecuniariamente inaptos resulta, portanto, numa eliminação mais ou menos completa daquela considerável série de elementos de beleza que não se conformam com as exigências pecuniárias. As normas subjacentes de gosto têm raízes antiquíssimas. Provavelmente precederam o advento das instituições pecuniárias que aqui se discutem. Em consequência, por força da passada adaptação seletiva dos hábitos mentais dos homens, acontece que simples exigências de beleza são, em sua maior parte, mais bem satisfeitas por dispositivos e estruturas não dispendiosas que, de modo direto, sugerem tanto o ofício que tem de desempenhar como o método de servir a seus próprios fins. Talvez seja oportuno relembrar aqui a posição psicológica moderna. Beleza de forma, dir-se-ia, ser uma questão de facilidade de percepção. O postulado talvez possa impunemente alargar-se mais. Se a abstração se faz por associação, sugestão e expressão classificadas como elementos de beleza, então a beleza de qualquer objeto percebido significa que a mente prontamente exerce a sua atividade perceptiva nas direções facultadas pelo objeto em questão. Mas as direções nas quais a atividade prontamente se desenvolve ou se exprime são as direções para as quais a mente se inclina à mercê de um hábito longo e antigo. Naquilo que concerne aos elementos essenciais de beleza, esse é um hábito tão longo e aderente de modo a induzir não apenas um pendor pela forma perceptiva em questão, mas também uma adaptação da estrutura e da função fisiológica. Na medida em que o interesse econômico entra na constituição da beleza, ele assim o faz como sugestão ou expressão de adequação a um propósito,
uma subserviência manifesta e prontamente deduzida do processo vital. Essa expressão de facilidade econômica ou utilidade econômica em qualquer objeto, o que se pode chamar de beleza econômica do objeto, é melhor servida pela nítida e franca sugestão do seu ofício e eficiência para o objetivo material da vida. Nessa base, o artigo simples e desadornado é esteticamente o melhor de todos. Mas, uma vez que o padrão pecuniário de respeitabilidade rejeita o que é barato nos artigos peculiares ao consumo individual, a satisfação do nosso anseio por coisas belas pode ser procurada por via da transigência. As regras de beleza têm de ser delimitadas por algum dispositivo que venha a provar um dispêndio perdulário honorífico e, ao mesmo tempo, satisfazer as exigências do nosso sentido crítico do útil e do belo, ou, pelo menos, satisfazer as exigências de algum hábito que viesse servir em substituição àquele sentido. Esse sentido auxiliar do gosto seria o sentido da novidade. E este último é servido em sua função substituta pela curiosidade com que os homens olham quaisquer dispositivos engenhosos ou enigmáticos. Daí vem que muitos objetos alegadamente belos e servindo como tais demonstram uma considerável engenhosidade de desenho e são calculados para intrigar quem os contempla, a fim de o deixar perplexo com miúdas sugestões e vagas ideias do improvável, ao mesmo tempo que provam um excessivo dispêndio de trabalho sobre o que conferirá a maior eficiência ao seu fim econômico ostensivo. Podemos dar um exemplo neste particular, tirado fora da série de nossos hábitos e contatos cotidianos, portanto, fora do ângulo de nossa visão, aludimos às notáveis capas de plumas do Havaí, ou aos muito conhecidos cabos entalhados de enxós de certas ilhas da Polinésia. Ambos os artigos são inegavelmente belos, não apenas porque apresentam uma agradável composição de forma, linha e cor, como também porque evidenciam uma grande mestria e engenhosidade de desenho e de fabrico. Ao mesmo tempo, tais artigos são manifestamente inadequados para servir a qualquer outro objetivo econômico. Mas não é sempre que a evolução de dispositivos engenhosos e enigmáticos, desenvolvida conforme a regra do desperdício de esforço, apresenta resultados tão felizes. Esses são, frequentemente, uma supressão virtualmente completa de todos os elementos que poderiam suportar um escrutínio relativo à sua qualidade de expressões de beleza ou utilidade, e a substituição das provas de um desperdício de engenhosidade e trabalho respaldadas por uma conspícua inaptidão e até muitos objetos que nos cercam na vida diária e muitos artigos diários de indumentária e enfeite são de molde a não ser tolerado senão mercê de uma obrigação imposta por uma tradição fixa. Exemplos dessa substituição de engenhosidade e dispêndio em lugar de beleza e utilidade podem se verificar, por exemplo, na arquitetura doméstica, na arte ou obras de fantasia domésticas, em vários artigos de vestuário, especialmente nos trajes femininos e sacerdotais. A regra da beleza exige uma expressão genérica. A novidade devida às exigências do dispêndio conspícuo permeia essa regra de beleza naquilo em que ela traz como resultado a transformação da fisionomia de nossos objetos de gosto numa série de idiosincrasias. Além disso, as idiosincrasias estão sob vigilância seletiva da regra de dispendiosidade. Esse processo de adaptação seletiva de desenhos visando ao desperdício conspícuo e a substituição da beleza pecuniária pela beleza estética tem sido especialmente eficaz no desenvolvimento da arquitetura. Seria extremamente difícil achar uma moderna residência civilizada ou edifício público que fizesse jus a algo melhor
do que a uma relativa inocuidade aos olhos de qualquer pessoa que desassociasse os elementos de beleza dos de desperdício honorífico. A infinita variedade de fachadas expostas em nossos prédios de aluguel ou edifícios de apartamentos é uma infinita variedade de desgraças arquitetônicas e de sugestões de um desconforto muito caro. Consideradas como objetos de beleza, as paredes maciças dos lados e dos fundos dessas estruturas, intocadas pelas mãos do artista, são comumente a melhor parte do edifício. O que se disse sobre a influência da lei do dispêndio conspícuo no tocante às regras do gosto será válido com apenas uma leve alteração de termos no tocante à sua influência sobre nossas ideias da utilidade dos bens para outros fins que não os estéticos. Os bens são produzidos e consumidos visando a um desenvolvimento mais pleno da vida humana, e sua utilidade consiste, em primeiro lugar, em sua eficácia para conseguir esse fim. Primeiramente, é esse fim a plenitude da vida do indivíduo encarada em termos absolutos. Mas a inclinação humana para a emulação se apossou do consumo de bens como instrumento de comparações invejosas e, em consequência, revestiu os bens consumíveis com uma utilidade secundária à prova da relativa habilitação para pagar. Esse uso indireto e secundário de bens de consumo empresta um caráter honorífico ao dito consumo, e hoje em dia também aos bens que melhor servem a esse fim emulativo de consumo. O consumo de bens dispendiosos é meritório e são honoríficos os bens que possuem um apreciável elemento de custo em excesso daquilo que confere utilidade à sua finalidade mecânica ostensiva. Os indícios de custo superfluamente caro dos bens são, portanto, indícios de valor, de grande eficácia, mercê da finalidade indireta e emulativa a ser propiciada pelo seu consumo. Inversamente, os bens humilham e são, por isso, pouco atraentes, se demonstram uma adaptação demasiado estrita ao fim mecânico buscado e não incluem uma margem de dispêndio onde se basear uma complacente comparação emuladora. Essa utilidade indireta empresta muito de seu valor às melhores classes de bens. A fim de apelar ao senso educado de utilidade, um artigo deve possuir umas tinturas dessa utilidade indireta. Embora os homens tenham começado por desaprovar um estilo de vida não dispendioso, porque isso indicava uma inabilidade para gastar bastante e, em consequência, uma ausência de êxito pecuniário, logo terminaram por cair no hábito de censurar coisas baratas como intrinsecamente desonrosas e indignas devido a seu baixo preço. À medida que o tempo passava, cada geração subsequente ia recebendo essa tradição de dispêndio meritório da geração que a precedera, e por sua vez elaborando e envigorando a regra tradicional de respeitabilidade pecuniária nos artigos de consumo, até que finalmente chegaram a um tal grau de convicção no tocante à indignidade de todas as coisas não dispendiosas, de modo que já não há engano possível quando se formula a seguinte frase: barato e ordinário. Tão completamente se arraigou em nosso pensamento esse hábito de aprovarmos o caro e desaprovarmos o barato, que adotamos pelo menos alguma dose de desperdício em nosso consumo, muito embora tais artigos sejam consumidos na mais estrita intimidade e sem a menor ideia de ostentação. Todos sentimos, sinceramente, sem possibilidades de engano, que estamos mais edificados por haver, mesmo na intimidade do nosso lar, comido nossa refeição diária com talheres de prata lavrada à mão, ou em porcelana também pintada à mão, frequentemente de valor duvidoso, postos em toalhas de linho de alto preço. Qualquer retrocesso no padrão de vida que nos habituamos a considerar digno a esse respeito é tido como uma dolorosa violação da nossa dignidade humana. Assim também, nas últimas décadas,
As velas têm sido uma fonte de luz mais agradável do que qualquer outra à hora do jantar. Com efeito, a luz das velas é mais suave, menos ofensiva a olhos bem educados do que a luz de querosene, de gás ou elétrica. Não se poderia dizer o mesmo há 30 anos passados, quando as velas eram, e o eram ainda recentemente, a luz disponível mais barata para o uso doméstico. E nem mesmo agora as velas proporcionam uma luz aceitável ou eficaz em qualquer iluminação que não seja ritual. Um sábio estadista ainda vivo resumiu essa questão com o dito seguinte, abre aspas, sobretudo barato, homem barato, fecha aspas. E provavelmente ninguém há que não sinta a força de convicção aí contida. O hábito de observar os traços de dispêndio supérfluo nas mercadorias e de exigir que todas elas proporcionem alguma utilidade da espécie indireta ou emuladora conduz a uma mudança nos padrões pelos quais se mede a utilidade das mesmas. O elemento honorífico e o elemento da eficácia brutal não se separam na apreciação do consumidor no tocante a utilidades, e os dois juntos servem para compor o conjunto não analisável da utilidade dos bens. No padrão de utilidade que disso resulta, nenhum artigo será aprovado se apenas se baseia na suficiência material. A fim de se completar e receber plena aceitação do consumidor, o artigo deve igualmente apresentar um elemento honorífico. O resultado é os produtores de artigos de consumo dirigirem seus esforços para a produção de bens que vão ao encontro dessa exigência do elemento honorífico. E isso farão com tanto maior alacridade e eficácia, pois que eles próprios estão sob o domínio do mesmo padrão de valia no tocante aos bens e ficariam sinceramente constrangidos à vista de bens aos quais faltasse o polimento honorífico. Acontece, daí, não existirem, na atualidade, em indústria alguma, mercadorias destituídas em maior ou menor grau do elemento honorífico. O consumidor, que a exemplo de Diógenes, insistisse na eliminação de todos os elementos honoríficos ou de desperdício de seu consumo, seria incapaz de suprir as suas necessidades mais triviais no moderno mercado. Com efeito, mesmo que tentasse suprir as suas necessidades diretamente pelo seu próprio esforço, acharia difícil, quando não impossível, despojar sua cabeça dos hábitos contemporâneos de pensamento, de modo que escassamente poderia obter um suprimento das coisas necessárias da vida para consumo de um só dia, que fosse sem que, instintivamente e inadvertidamente, incorporasse em um produto banal alguma coisa desse elemento honorífico quase decorativo da obra perdulária. É de notar que, em sua seleção de bens utilizáveis no mercado a varejo, os compradores são guiados mais pelo acabamento e o artesanato dos bens do que por quaisquer sinais de utilidade substancial. Os bens, para se venderem, têm de possuir uma apreciável parcela do trabalho gasto em conferir-lhes as marcas de dispêndio honorífico em adição ao que lhes confere prestimosidade para o uso material a que devem servir. Esse hábito de fazer do alto custo visível uma regra de prestimosidade naturalmente serve para realçar o custo acrescentado dos artigos de consumo. Alerta-nos contra o barato, identificando, em certo grau, o mérito da coisa com o seu custo. Há geralmente um esforço consistente de parte do consumidor para obter mercadorias da utilidade exigida mediante as mais vantajosas pechinchas que possa lograr, mas a exigência convencional do alto preço indisfarçável, garantia e elemento da utilidade dos bens levam a rejeitar como abaixo da classificação bens que não contenham um grande elemento de desperdício conspícuo. Deve-se acrescentar que uma grande parcela daqueles traços de bens de consumo que figuram na ideia popular como sinais de utilidade e são aqui referidos como elementos de dispêndio conspícuo, se recomendam
ao consumidor também em outras bases que não o do simples dispêndio. Provam, habitualmente, perícia e artesanato eficaz, mesmo que não contribuam para a utilidade substancial dos bens. E é sem dúvida largamente nessa base que qualquer traço particular de utilidade honorífica entra primeiro em moda e em seguida mantém a sua posição como um elemento normal constitutivo da valia do artigo. Uma exibição de artesanato eficiente é agradável simplesmente como tal, mesmo quando o seu resultado remoto, despercebido na época, seja inútil. Há uma satisfação do senso artístico na contemplação de uma obra bem realizada. Deve-se também acrescentar que nenhuma evidência de perícia artesanal ou de engenhosa e eficaz adaptação dos meios aos fins usufruirá, ao fim e ao cabo, a aprovação do moderno consumidor civilizado, a menos que a sancione a regra do dispêndio conspícuo. A posição aqui assumida é envigorada de maneira oportuna pelo lugar atribuído na economia do consumo aos produtos da máquina. O ponto de diferença material entre as mercadorias feitas à máquina e as mercadorias feitas à mão, que servem aos mesmos fins, é comumente servirem as primeiras a seus fins primários com melhor adequação. São um produto mais perfeito, revelam melhor adaptação dos meios aos fins. Isso não a salva da desestima e depreciação, pois não correspondem ao teste do dispêndio honorífico. O trabalho manual é um método mais dispendioso de produção. Daí que os bens assim acabados sejam mais úteis para os fins de respeitabilidade pecuniária e virem os sinais do trabalho feito à mão a ser honoríficos, e os bens que exibem tais sinais se classificarem num grau mais alto do que os produtos correspondentes feitos à máquina. Comumente, se não invariavelmente, as marcas honoríficas do trabalho feito à mão são certas imperfeições e irregularidades em suas linhas, a mostrarem onde o artesão falhou na execução do modelo. A base, pois, da superioridade da obra manual é uma certa margem de rudeza. Essa margem não deve jamais ser tão grande ao ponto de revelar um artesanato confuso, que só faria evidenciar o seu baixo custo, nem tão pequena, de modo a sugerir a precisão ideal só atingida pela máquina, pois isso só viria a comprovar o seu baixo custo. A apreciação das provas de rudeza honorífica às quais os artigos feitos à mão devem o seu valor e superior encanto aos olhos da gente bem educada é questão de uma discriminação acertada. Exige treino e a formação de hábitos mentais corretos no tocante ao que se pode denominar a fisionomia dos artigos. Artigos de uso diário feitos à máquina são com frequência admirados e preferidos pelo vulgo precisamente devido à sua excessiva perfeição, o mesmo podendo-se afirmar das pessoas incultas que não deram a devida atenção às meticulosidades do consumidor elegante. A inferioridade de ritual dos produtos mecânicos serve para mostrar que a perfeição do artesanato corporificada em quaisquer inovações de alto custo no acabamento dos produtos não é por si mesma suficiente para garantir-lhes aceitação e preferência permanente. A inovação precisa apoiar-se na regra do dispêndio conspícuo. Qualquer traço na fisionomia dos artigos, por mais agradável em si mesmo e por mais que se coadune ao gosto pelo trabalho efetivo, não será tolerado se se provar ofensivo a essa norma de respeitabilidade pecuniária. A inferioridade cerimonial ou a impureza devidas à vulgaridade dos bens de consumo, ou em outras palavras, ao seu baixo custo de produção, foram levadas muito a sério por grande número de pessoas. A repulsa aos produtos mecânicos é frequentemente formulada como a repulsa à vulgaridade de tais artigos. Aquilo que é comum está ao alcance pecuniário de muita gente. O seu consumo, portanto, não é honorífico.
uma vez que não serve aos propósitos de uma favorável comparação emuladora com outros consumidores. Daí o consumo, ou mesmo a vista de tais artigos, ser inseparável de uma sugestão odiosa dos níveis mais baixos da vida humana, onde a gente se afasta com uma total sensação de mesquinhez extremamente desagradável e depressiva para uma pessoa de sensibilidade. Nas pessoas cujos gostos se afirmam imperiosamente e que não têm o dom, o hábito ou o incentivo para discriminar entre as bases de seus vários julgamentos de gosto, as opiniões de sentido honorífico se fundem com as de beleza e da utilidade, segundo já dissemos, e a avaliação compósita resultante serve como julgamento da beleza do objeto e sua prestimosidade, segundo o pendor ou interesse do avaliador o inclinem a apreender o objeto num ou noutro desses aspectos. Segue-se não infrequentemente que as marcas de preço barato ou de vulgaridade são aceitas como marcas definitivas de impropriedade artística, e um código ou lista de categorias artísticas por um lado e de abominações estéticas de outro é erigido nessa base para a orientação em questões de gosto. Conforme já se indicou, os artigos baratos de uso diário e, portanto, impróprios das modernas comunidades industriais são comumente produtos feitos à máquina, e a feição genérica da fisionomia de artigos mecânicos dessa espécie, quando comparada com a do artigo feito à mão, é o seu mais perfeito artesanato e a sua maior concisão na execução pormenorizada do modelo. Daí que as imperfeições visíveis dos bens feitos à mão, sendo honoríficas, são também consideradas indícios de superioridade em questão de beleza ou utilidade, ou em ambas. Daí proveio aquela exaltação do imperfeito, da qual John Ruskin e William Morris foram os veementes porta-vozes em sua época, e nesse terreno a sua propaganda da crueza artística e desperdício de esforços foi adotada e levada adiante pelos anos afora. Daí também a propaganda a favor de um retorno às artes manuais e à indústria caseira. A obra e as especulações desse grupo de homens que, com justiça, se filiam à descrição dada aqui, teriam sido impossíveis em uma época em que os bens visivelmente mais perfeitos não eram os mais baratos. Naturalmente, é apenas em relação ao valor econômico dessa escola de educação estética que se pretende dizer algo aqui. O que se disse não deve ser levado à conta de depreciação, mas, principalmente, como uma característica da tendência dessa educação em seu efeito no consumo e na produção de bens de consumo. A maneira pela qual a tendência desse desenvolvimento do gosto influiu na produção será talvez mais convincentemente exemplificada na manufatura de livros. A atividade a que Morris se entregou nos últimos anos de sua vida, mas aquilo que, em seu grau superlativo, é válido na obra da Kelmscott Press e também válido apenas com um pouco menos de força, quando geralmente aplicado à fabricação artística da atualidade, quer se refira a tipo, papel, ilustração, material de encadernação ou obra de encadernador. As pretensões à excelência evidenciadas pelos produtos mais recentes da indústria livreira repousam, em certa medida, no grau em que a mesma se aproxima das cruezas da época em que a fabricação de livros era uma luta incerta com materiais refratários, levada a efeito por intermédio de dispositivos insuficientes. Esses produtos, uma vez que requeiram trabalho manual, são mais dispendiosos. São igualmente menos fáceis de usar do que os livros fabricados apenas com vista à utilidade. Em consequência, implicam a aptidão de parte do consumidor para consumi-los livremente, bem como a aptidão a desperdiçar tempo e esforço. É nessa base que os tipógrafos de hoje estão voltando ao velho estilo e a outros estilos mais ou menos obsoletos de tipos menos legíveis, dando à página uma aparência mais grosseira que a da impressão moderna.
Até mesmo um periódico científico sem nenhuma intenção ostensiva que não seja apresentar com mais eficácia a matéria atinente à ciência, fará concessões às exigências dessa beleza pecuniária ao ponto de imprimir seus ensaios científicos do tipo de estilo antigo, em papel verguê e com as margens fechadas. Entretanto, livros que não se preocupam ostensivamente apenas com a apresentação de seu conteúdo ainda vão mais longe, como é natural. Há, por exemplo, um tipo mais cru, impresso em papel avergoado à mão, de margens contínuas e excessivas, e folhas fechadas, encadernado com uma elaborada crueza e complicada inaptidão. A Kelmscott Press reduziu o assunto a um verdadeiro absurdo, visto apenas do ponto de vista da utilidade brutal, publicando livros para uso moderno numa ortografia obsoleta, impressos em tipo gótico e encadernados em velino flexível munido de correias. Ainda outro traço característico que fixa a classe econômica do livro artístico é o fato de ser ele impresso em edições limitadas. Isto é, com efeito, uma garantia, na verdade, algo crua, de que o livro é raro e, portanto, caro, por conseguinte, emprestando distinção pecuniária ao consumidor. A principal atração de tais livros para o comprador de gosto cultivado repousa, naturalmente, não em um reconhecimento consciente ou ingênuo do seu preço caro e da sua superior desgraciosidade. Nesse caso, bem como no caso da superioridade sobre os produtos mecânicos, dos artigos feitos à mão, a base consciente da preferência é uma excelência intrínseca imputada ao artigo mais caro e mais canhestro. A superior excelência atribuída ao livro que adota os processos antigos e obsoletos de impressão é concebida como sendo principalmente uma superior utilidade no que toca à estética. Mas não é raro encontrar-se um bibliófilo educado que insista em que o produto mais tosco é também mais útil como veículo do discurso impresso. Naquilo que diz respeito ao superior valor estético do livro decadente, as probabilidades indicam que a alegação do bibliófilo tem alguma base. O livro é planejado unicamente com o olho na sua beleza e o resultado é comumente alguma dose de sucesso de parte do artista. Entretanto, aqui se insiste em que a regra do gosto sob a qual o artista opera é uma regra formada sob vigilância da lei do dispêndio conspícuo e que essa lei opera eficazmente para eliminar qualquer regra de gosto que não se conforme com as suas exigências. Vale dizer que, conquanto o livro decadente possa ser belo, os limites dentro dos quais o artista pode trabalhar são fixados por exigências de uma qualidade não estética. O produto, se é belo, precisa igualmente e ao mesmo tempo ser de alto preço e mal adaptado ao seu uso ostensivo. A regra obrigatória de gosto no caso do artista não é, entretanto, inteiramente moldada pela lei do desperdício em sua primeira forma. A regra é, até certo ponto, moldada de conformidade com aquela expressão secundária do temperamento predatório. Veneração pelo arcaico e o obsoleto, que é um dos desenvolvimentos peculiares do assim chamado classicismo. Na teoria estética poderá ser extremamente difícil, se não de todo impraticável, traçar uma linha entre a regra do classicismo ou a consideração pelo arcaico e o cânone da beleza. Para fins estéticos, uma tal distinção mal necessita ser traçada e com efeito não precisa existir. Para uma teoria do gosto, a expressão de um ideal aceito de arcaísmo, em qualquer base que isso se dê, será talvez melhor classificada como um elemento de beleza. Não se deve fazer questão da sua legitimidade, mas para o presente fim, o fim de determinar quais as bases econômicas do gosto e qual sua significação para a distribuição e o consumo de bens, a distinção não está igualmente fora de questão.
A posição dos produtos mecânicos no plano civilizado de consumo serve para indicar a natureza de relações subsistentes entre a regra do dispêndio conspícuo e o código de conveniências no tocante ao consumo. Nem em assuntos de arte ou de gosto propriamente ditos, nem relativamente ao sentido contemporâneo da utilidade dos bens, age essa regra como um princípio de inovação ou iniciativa. Não peneira o futuro como um princípio criador que faz inovações e acrescenta novos artigos de consumo e novos elementos de custo. Em certo sentido, o princípio em questão é uma lei negativa antes do que positiva. É um princípio regulador antes do que criador. Raramente inicia ou origina diretamente qualquer uso ou costume. Sua ação é somente seletiva. Assim, pois, o dispêndio conspícuo proporciona diretamente uma base de variação e crescimento, mas a conformidade com as suas exigências é uma condição da sobrevivência de inovações tais as que se possam fazer em outros terrenos. De qualquer modo que surjam usos, costumes e métodos de dispêndio, todos estão sujeitos à ação seletiva dessa norma de reputação, e o grau em que eles se conformam com as suas exigências é um teste da sua adequação à sobrevivência na competição com os demais usos e costumes similares. No mesmo pé de igualdade, quanto mais obviamente perdulário seja o uso ou método, tanto maior será a sua probabilidade de sobrevivência debaixo dessa lei. A lei do dispêndio conspícuo não explica a origem das variações, mas tão somente a persistência daquelas formas aptas a sobreviver sob o seu domínio. Age para preservar o que é apto, não para originar o que é aceitável. Seu ofício é provar todas as coisas e conservar para seu propósito só o que é bom.